ocupando esse espaço com as nossas soluções. A favela no centro das soluções é porque nossa preocupação é com o clima. O clima como está aí, nós também desenvolvemos um trabalho com as cooperativas, não só a cooperativa Transvida, mas com outras cooperativas, levando informação, trazendo capacitação, trazendo essa visibilidade para que as cooperativas se desenvolvam cada vez mais. Então, nós somos Favela Solução. Esse Festival da Favela Sustentável, né, esse primeiro grande festival, dentro da Fundição Progresso, né, no centro do Rio, na Lapa, né, o direito à cidade, a ocupar, a circular, né, corpos pretos circulando, favelados, que não é só para trabalhar, né, mas também para apresentar suas experiências, né, para se divertir, para o lazer. A feira, para mim, é sempre algo que me encanta muito, porque é geração de renda e também porque é um momento que cada um tem para apresentar a sua experiência, né? Então, essa circularidade da feira, ela é muito positiva. Super importante para a Rede Favela, essa troca com pessoas que não conhecem a rede. Acredito que a família vai crescer, né? Vai agregar mais gente e isso me faz bem feliz, né? Sabendo que a família está crescendo em prol ao universo, ao nosso planeta. Eu estou na rede, se não me engano, desde 2018. E aí a gente acaba acompanhando, né? Eu nunca estive em um evento tão cheio, tão grandioso. Poder estar com todo mundo, ver um pouquinho o trabalho de cada um é muito incrível. Poder também trazer nosso trabalho para outras pessoas conhecerem. Porque a gente sabe que o evento sendo aqui, né, abordaria mais pessoas. Faço parte do Polo Juventude ODS, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas localizado em Paciência, na escola Raul Riff. A gente faz o projeto para ajudar as pessoas a terem uma consciência mais precisa sobre o meio ambiente. É uma primeira vez na Lapa, no centro daqui mesmo, nessa parte do centro. Porque esse centro aqui, para a gente, é meio desconhecido. Para a gente que é da Zona Oeste, tem muita dificuldade de chegar até aqui. A Zona Oeste é uma área que, historicamente, carece de políticas públicas, né? E é escolhida pelo poder público como zona de sacrifício. Então, nós estamos hoje aqui participando do Festival Favela Sustentável com jovens oriundos desse território. Nós temos jovens aqui que nunca estiveram aqui no centro do Rio ou sequer observar esses arcos da Lapa. Então, a importância desse projeto, desse festival, para incluir e mostrar que essa ainda é uma cidade partida. A gente está aqui hoje para poder falar sobre esse encontro, essa possibilidade, né, que a Rede de Favela Sustentável está proporcionando para nós. A gente vai poder falar, por exemplo, desses arcos que estão aqui. Ele foi projetado para trazer água do Rio Carioca até o Largo da Carioca. E quem foi a mão de obra que construiu? Os indígenas e os escravizados. Então, assim, muitas vezes os patrimônios que a gente tem na cidade não são patrimônios que são ditos pra gente que pertencem a nós. A história do Rio de Janeiro na luta pela água é uma história de sofrimento, tanto por direito humano à água, quanto pelo efeito que a água destruiu essa cidade várias vezes e a favela teve que reconstruir no seu cotidiano, na sua autoconstrução. Eu tenho um trabalho que eu fiz junto com o Núcleo de Memórias do Vidigal, que foi o Poço das Memórias. Nessa roda de conversa sobre os impactos ambientais, a comunidade do Vidigal falou muito sobre o poço. E hoje eu trouxe um pedaço da comunidade do Vidigal em maquete. E também, na encosta do Vidigal, nós vemos os pescadores tirando animais enrolados em rede. Daí eu fiz uma escultura chamada A Tartaruga. Foi prazeroso, né? Ver a sala cheia, o pessoal entendendo o nosso filme, entendendo o nosso recado. Então a gente está assim, satisfeito por poder trazer e está falando que a Baixada produz filme para a Baixada ler, para poder a gente estar expandindo isso.
quando você se cuida, você vai ter condições de cuidar do outro. Então, se historicamente nós, mulheres negras, fomos colocadas para desenvolver trabalhos para outras pessoas, cuidar de outras pessoas, a gente tem que olhar para a gente. Para mim é sempre gratificante estar em eventos da Rede Favela Sustentável, porque eu sei que vai ser sempre coisa boa. Eu sei que vai ser sempre pessoas negras no topo, no centro, com soluções que funcionam de verdade e com coisas que alegram o nosso coração. Cara, ver as pessoas apresentando músicas, apresentando danças, é porque, mano, eu amo música, sabe? Eu amo música. Música pra mim é o que me deixa tranquilo, é o que me deixa zen, sabe? É o que me leva para outros horizontes, abre a minha mente. E ver pessoas ali se apresentando, favelados, pretos, pobres, pronto. Pra mim é minha felicidade. Quando ela passa e faz chorar, lá vem a negrada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda quando ela passa e faz chorar. Com essa iniciativa do primeiro festival, ficamos muito felizes em participar, trazendo uma síntese do trabalho que hoje desenvolvemos na Barra da Tijuca, Praia dos Amores. Trazendo a Feira Negríndia, trazendo a proposta do acarajé, trazendo o samba de roda com Filhos de Angola. E o nosso compromisso é justamente apoiar e levar essas manifestações da rede para todas as áreas que a gente tem uma relação social, comunitária, política, para que a gente possa fazer com que a sociedade tenha um olhar cada vez mais emblemático para a construção da sociedade brasileira através dos afros e dos indígenas e a cultura popular. A favela sempre teve no centro das soluções e nunca teve essa visibilidade, né? Nossas avós sempre captaram água da chuva, né? Nossas avós sempre fizeram compostagem, né? Sempre aproveitaram integralmente o alimento, né? Sempre promoveram formas sustentáveis de resistir a partir das suas resiliências, né? A favela no centro das soluções, planejando, construindo e promovendo saberes, ancestralidades e futuros possíveis.